Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Eu espero que nesta aula eu venha contribuir para o seu entendimento a respeito da nossa disciplina a ser estudada. A nossa disciplina a ser estudada é escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas ou a doutrina dos últimos dias. Para mim é um prazer estar aqui com você aí do outro lado. E eu espero que o seu entendimento seja aberto, tá certo? Nós iremos aqui apresentar os principais assuntos que iremos abordar, né, nesta aula, né? Então, o nosso primeiro assunto é as bodas do Cordeiro. O segundo é o surgimento do anticristo. O terceiro, a grande tribulação. O quarto, a segunda fase da vinda de Jesus. E por último, o julgamento das nações. É claro que quando se fala de escatologia, nós falamos da escatologia bíblica, a escatologia que há na Bíblia Sagrada. E é claro também que quando se fala de escatologia bíblica, a gente não fala somente desses assuntos. Existem outros assuntos também que são abordados, né, dentro desse tema escatologia, tá certo? Porém, nós vamos se restringir nessa aula a esses temas aqui apresentados. Em relação às bodas do Cordeiro, o que é que nós compreendemos sobre esse assunto, né? Bom, é importante que a gente venha procurar responder pelo menos 3 perguntas sobre esse tema. Essas 3 perguntas vão nos ajudar a compreender o que é as bodas do Cordeiro, né? Então, a primeira pergunta que deve ser feita para a gente buscar uma melhor compreensão desse assunto é: o que é as bodas do Cordeiro? A segunda pergunta: quem participará das bodas do Cordeiro? E a terceira pergunta: quem ficará de fora deste evento? A partir do momento que nós conseguirmos responder com clareza e objetividade dentro da Escritura Sagrada essas 3 perguntas, iremos compreender essa ideia de bodas do. Bom, procurando responder a primeira pergunta, né, nós vamos aqui trazer para você uma informação interessante sobre a cultura judaica em relação ao casamento, tá certo? Então, o que é as bodas do Cordeiro? Segundo o livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7 ao 10, as bodas do Cordeiro é o casamento da igreja com o noivo. E quem é o noivo? O noivo é Jesus. Então, para uma nossa melhor compreensão desse evento, né, nós precisamos entender melhor o costume judaico, né, em relação ao casamento. Na época apostólica, na época de Jesus, de que forma era o casamento judaico? Por quê? Porque quando a Escritura fala de casamento, quando ela fala de bodas, ela não está falando de um casamento de acordo com os brasileiros. Não, está falando de um casamento de acordo com a cultura deles. Quem escreveu Apocalipse 19 foi João. João era judeu. Quando Jesus falou as parábolas, inclusive das 10 virgens, que é sobre um casamento, ele falou de acordo com a cultura do povo dele, a cultura judaica. Jesus também era judeu. Então, tudo que está nas cartas ou nos livros do Novo Testamento está totalmente ligado à cultura dos judeus. Então, vamos ver aqui o que era esse costume, como era realizado esse casamento judaico, né? Então, o casamento nos tempos bíblicos se divide em 3 momentos. Olha só, essa informação é importante. O casamento realizado pelos judeus acontecia pelo menos em 3 momentos diferentes. O primeiro momento era o que?
estava relacionado ao quê? Estava relacionado a um contrato entre os pais do noivo e da noiva, né? Ou seja, o rapaz se interessava pela menina, né? Pela moça, pela jovem, e ele externava esse interesse aí para os pais da noiva, né? E também para os seus pais. E de repente a noiva concordava, né, em ser esposa dele. Então o que é que acontecia? Acontecia uma espécie de contrato, né, entre os pais, né? Aí nós observamos aí uma cultura que havia na época, que é a cultura do dote, né? Esse dote era para quê? Esse dote era para custear o casamento. Então, a partir daí se iniciava aquilo que nós conhecemos por noivado. Segundo momento. Esse segundo momento acontecia o que? Aproximadamente cerca de um ano depois, né? Não necessariamente tinha que ser um ano, poderia ser mais ou menos, mas essa era uma previsão aproximada, tá certo? Então o que é que acontecia? O noivo ele chamava os seus amigos, ou se ele tivesse servos, ele também chamava. O que é os servos? Eram os escravos, né? E iam até a casa da noiva. Em que momento ele ia? Ele ia mais ou menos meia-noite. Como não havia energia elétrica, então as pessoas que acompanhavam o noivo até a casa da noiva iam com tochas acesas, né, pela rua. E uma coisa interessante aqui não é porque esse segundo momento acontecia um pouco mais ou um pouco menos, ou próximo de um ano, não significava que Jesus teria que vir com um ano. O fato de ter do noivo voltar à meia-noite, só ele não dizia o dia, não dizia o mês, e nem o ano, e nem a hora. Mas ele sempre voltava à meia-noite. Não significa que meia-noite é a hora em que Jesus vai voltar, né? Essa informação também é importante. Então, o que acontece? A noiva, sabendo que a qualquer momento o noivo ia voltar, porque ele já tinha ido, né? Tinha feito o contrato, os pais tinham feito o contrato, o dote já estava certo, então ele ia para onde? Ele voltava para a casa do pai dele. Qual o objetivo? O objetivo era preparar um lugar lá na casa dos pais dele, para quando ele voltar e pegar a sua noiva, levar para a casa do seu pai, né, onde ele já havia preparado um lugar lá na casa. Né? Daí a gente vai entender também João, capítulo de número 14, a partir de versículo 1, quando Jesus disse: Eu vou preparar-vos lugar, depois virei outra vez. Né? Então, esse é o entendimento baseado com a cultura da época. Então, a noiva, ela sabendo que isso ia acontecer, né? A qualquer momento o noivo ia voltar, então o que é que ela fazia, né? Ela chamava as suas amigas, e se ela tivesse servas ou escravas, né? Elas também se juntavam, né, à noiva e iam ao encontro de quem? Do noivo. Esse era o objetivo. Mas ela não sabia em que momento o noivo ia chegar. Então, elas ficavam em alerta, né? Sempre prontas para o anúncio que o noivo estava chegando. Quando o anúncio chegava que o noivo estava já vindo, então elas já se aprontavam e se levantavam para ir ao encontro dele. A noiva, seguido de suas amigas ou suas servas, né? É a partir daí que a gente consegue compreender a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Terceiro momento aí. Esse terceiro momento é uma etapa que aconteceu que a festa, né? A festa, que era a festa, era uma ceia muito grande, né? Que era a ceia festiva do casamento. O noivo voltou, a noiva se encontrou com ele, juntamente com as suas amigas ou suas servas, o noivo da mesma forma, e agora? Agora vão celebrar esse casamento. Essa celebração é a ceia que vai acontecer, né?
E o interessante é que, de acordo com a cultura da época, né, essa festa, né, ela podia durar dias, mas geralmente ela durava 7 dias. Então, essa é uma informação também muito importante. Então, a partir daí, nós compreendemos o que é as bodas do Cordeiro. Né? As bodas do Cordeiro é esse casamento entre a noiva, a igreja e Jesus, é o encontro dos dois, e automaticamente, após esse encontro, vai ser uma grande ceia, uma grande festa aí, em algum lugar das regiões. Bom, agora a gente vai fazer uma comparação do casamento judaico, né, com aquilo que Jesus quis dizer em algumas de suas parábolas ou em algumas informações que ele dá a respeito da sua vida. Né? Então, em relação ao primeiro momento do casamento, esse primeiro momento simboliza o quê? A aliança de Jesus com os que creram nele como Salvador. É aquele texto que eu falei agora há pouco, de João 14, versículo 1 ao 3, né? Onde ele vai dizer que vai preparar lugar, depois ele voltaria e levaria os seus discípulos para que onde ele estivesse, os seus discípulos estivessem também. Então, o contexto das bodas do Cordeiro está sendo visto aí em João capítulo 14 também. O dote, né? O dote. O dote que era pago geralmente pelo pai do noivo para custear a festa, né? Na realidade é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado em favor da sua noiva. Então Jesus ele pagou o preço por nós, esse pagamento foi o seu sangue, e nós, através desse dote, né, que é o sangue de Jesus, se transformamos aí em a noiva desse Cristo, desse Jesus, tá certo? O segundo momento do casamento, que ele significa para nós, baseado nas informações que nós extraímos da cultura do casamento judaico, né? Bom, o segundo momento do casamento, que é quando o noivo retorna para a sua noiva, né? A sua noiva já está atenta, vigilante, esperando o anúncio que o noivo chegou, é justamente o arrebatamento da igreja. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, que é a igreja, para levar para a casa de seu pai. Então, olha só como casa as informações de João 14, versículo 1 ao 3, com a cultura do casamento judaico, né? Então, o que seria o terceiro momento? O terceiro momento, que é aquela festa que acontece, o noivo chegou, a noiva se encontrou com o noivo, né? Houve aí o casamento, e em seguida acontece o quê? Uma festa, que é a ceia, né? E o que isso significa? Que isso tem a ver com a vinda de Cristo. Bom, esse terceiro momento aí é a famosa bodas, ou seja, a festa de casamento, que vai ser feita entre quem? A igreja e Jesus. E vai acontecer aonde? Na terra? Não, vai acontecer no céu. Então, essas informações a gente encontra de uma forma mais precisa e objetiva, baseado no casamento judaico. Tá certo? Bom, aí vem-se uma pergunta, né? A gente já compreendeu o que é as bodas do Cordeiro, a gente já compreendeu tudo sobre o casamento judaico. Aí vem-se aquela pergunta: quem participará das bodas do Cordeiro? Quem ficará fora deste evento, que é a festa, né? A ceia das bodas do Cordeiro? Bom, respondendo aí a primeira pergunta, quem participará das bodas do Cordeiro, nós vamos ver algumas informações no primeiro livro aos Tessalonicenses, ou seja, a primeira carta, aliás, né? Capítulo 5, versículo 23, e também vamos ver Mateus 8 e 11. Então, a igreja ela vai participar das bodas do Cordeiro, né? E o que é a igreja? São todos os cristãos que foram lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, eles são santos, automaticamente eles são irrepreensíveis.
É um público de pessoas onde as pessoas do mundo olham para eles e não vê com que apontar, não vê erro, não vê falhas que eles compreendam que são incompatíveis para um cristão. Isso é ser santo, isso é ser irrepreensível. Quem disse isso? Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Quem mais vai participar dessas bodas do Cordeiro? Mateus 8 e 11. Os santos do Antigo Testamento. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele não vem buscar somente cristãos vivos e cristãos mortos em Cristo. Ele vem buscar todos os salvos, desde Adão até aquele dia. Outra informação de suma importância para você é sobre a segunda pergunta. Quem ficará de fora deste evento? É claro, né? Quando nós lemos aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, versículo de número 10, quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, e Apocalipse 22 e 15, nós compreendemos que quem vai ficar de fora desse grande evento aí, que é as bodas do Cordeiro, são todos aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador, não somente rejeitaram, mas também morreram na prática do pecado, né? E o povo israelita, né? Eles vão participar desse momento aí? Bom, os israelitas é um povo escolhido, mas não é um povo salvo, né? Alguns israelitas têm crido que Jesus é o Messias, é o Salvador e tem alcançado salvação e têm se agregado à Igreja de Cristo nessa terra. Porém, a maioria o tem rejeitado. Então, os israelitas que rejeitam Jesus como Salvador, como Messias, como Cristo, eles ficarão de fora deste evento. Agora, um outro assunto que é importante para nós, né, é acerca do anticristo, né? O surgimento do anticristo. E assim como o primeiro assunto, este também, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa ideia de anticristo, é importante a gente responder algumas perguntas. A partir do momento que eu consigo responder essas perguntas dentro de um texto bíblico, ou dentro de vários textos bíblicos, eu consigo trazer uma melhor compreensão sobre o anticristo. Então, a primeira pergunta, o que é o anticristo, né? Segunda pergunta, quem escreveu essa palavra anticristo pela primeira vez? Terceira pergunta, em que momento surge o anticristo? Então, quando eu consigo encontrar as respostas dessas três perguntas dentro da Bíblia Sagrada, fica melhor para compreendermos mais a respeito desse anticristo. Bom, respondendo à primeira pergunta, né, que é o que é o anticristo? Alguns vão compreender ou entender que o anticristo é um sistema, ou será um sistema que já está sendo montado, e não uma pessoa. Eu acho que, se eu não me engano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é que mais trabalha sobre esse tema, né? Que é que ela informa para a sua membresia e para aqueles que gostam de ouvi-los. Eles informam que o anticristo é o próprio sistema papal da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E esse entendimento é baseado em quê? Em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. Então, eles compreendem esse texto aí como sendo um sistema religioso e não uma pessoa, né? Bom, isso aí é a informação, entendimento, né, que a Igreja Adventista tem. Mas quando a gente faz uma análise do contexto de Apocalipse 13 e 1, a gente percebe o quê? A gente percebe que realmente o texto ele está se referindo a um sistema, né? Esse sistema é político e é religioso ao mesmo tempo. Porém, todo o sistema ele tem um líder, né? Ele tem uma liderança, tem alguém que está na frente.
Então, a besta que sobe do mar não é somente um sistema, mas uma pessoa também. O sistema surge e, é claro, alguém vai estar na frente desse sistema. Então, a pessoa que está na frente desse sistema, nós compreendemos que ele seja o famoso anticristo, né? Que o Apocalipse, João vai falar dele no Apocalipse como sendo a besta, né? Que sobe do mar. Outro texto de Apocalipse esclarece melhor, né? Que é Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, que diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha só, quem é que estará no lago de fogo sendo atormentado para todo sempre? O texto responde: a besta e o falso profeta. Bom, falso profeta é uma pessoa, tudo bem. E a besta? Poderia ser um sistema a ser atormentado? Não tem lógica. Então, a lógica do texto me conduz a acreditar que a besta, que é o anticristo, é uma pessoa e não um sistema. Só uma questão de lógica para compreender o contexto. No livro de Isaías, essa figura do anticristo, que João chama ele Apocalipse de besta, é visto como uma pessoa. Se você ler Isaías 11, versículo 4, que diz: e ferirá a terra com a vara de sua boca, é uma referência a Jesus, e com o sopro de seus lábios matará ao ímpio. Olha só, o ímpio. O ímpio, quem é ímpio? É alguém que comete impiedade. A ideia de impiedade vem de um ser, de uma pessoa, e não de um sistema. Então, Isaías está informando aos leitores do seu livro que o ímpio é um ser humano. Né? O apóstolo Paulo ele vai pegar esse texto de Isaías e vai colocar na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. E ele vai utilizar aí esse texto para dizer o seguinte: e então será revelado o iníquo. O iníquo é o mesmo ímpio que Isaías informou, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Nota-se que ele está citando Isaías. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Olha, olha só o pronome esse, né? Esse está apontando para quem? Para um ser humano. Veja só, apontando para um ser humano. Por quê? Porque esse cara, esse iníquo, esse ímpio, através de uma forma sobrenatural, ele vai fazer sinais. Porque o texto diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, sistema não faz prodígio, sistema não faz sinais. Então, estamos se falando aí de uma pessoa e não de um sistema religioso ou político. Outra coisa interessante, né? Paulo também se apropriou do texto de Daniel para se referir ao anticristo como uma pessoa. E não somente como uma pessoa, mas também como alguém que vai querer ser uma espécie de Deus, ele vai querer ser adorado, né? Nós temos uma referência do Antigo Testamento, que é Daniel 7:25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Olha só, um sistema político fala? Não. Um sistema religioso fala? Não. Quem fala? As suas lideranças. Então, essa liderança político-religiosa, que é o anticristo, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele vai blasfemar contra Deus e vai perseguir os santos. Quem são os santos? São todos aqueles que estiverem servindo ao Senhor no seu governo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo também vai falar desse mesmo texto, no capítulo 2, versículo 3 e 4, dizendo assim: e se manifeste o homem do pecado. Veja só aí a expressão homem do pecado. Ele não fala um sistema pecaminoso,
um sistema religioso pecaminoso, um sistema político religioso pecaminoso. Não, ele fala do homem do pecado, que ele também chama o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus. Ele está comungando aí com Daniel 7:25. De sorte que se assentará. Pode um sistema se assentar? Não, está falando de uma pessoa. Como Deus, olha, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Há uma informação de que esse templo ainda não existe, né? Que é o famoso templo de Salomão que foi destruído. Então acredita-se que no governo deste aí, esse templo está erguido e esse ser, que é o homem do pecado, que é o anticristo, que é a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, vai querer sentar lá nesse templo e vai querer ser adorado, né? Então vimos aí toda uma série de textos que nos apontam para o anticristo como sendo uma pessoa e não um ser político religioso. Respondendo aí, né, a segunda pergunta, quem citou a palavra anticristo? A gente sabe, através das cartinhas do apóstolo João, né, que foi ele que citou pela primeira vez a palavra anticristo. Então, a gente vai ver na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, o seguinte texto: Filhinhos, é já a última hora. E, como ouviste que vem o anticristo, então é a partir daí que vem a palavra anticristo. O que ela significa? Vamos entender a sua etimologia para que a gente possa compreender o que é esse anticristo. Anticristo não é o nome dessa pessoa, é o que ele será. Então a palavra anticristo ela é a junção do prefixo anti, grego, né, a palavra grega aí, mais a palavra Cristo. E essa palavra anti, ela tem um significado, ela significa aquilo que é contrário, uma oposição. Então, o que será esse anticristo? O que será essa besta que sobe do mar? O que será esse ímpio, esse iníquo, né? Será uma pessoa que vai contra a própria pessoa de Cristo, vai ser um opositor de Cristo. Isto significa que o anticristo será alguém que discordará do evangelho genuíno de Jesus e do próprio Jesus e do próprio Deus. Como lemos aí em textos anteriores, ele vai até blasfemar de Deus, vai se opor a tudo que se adora e que se relaciona com Deus, porque ele vai querer ser adorado no lugar de Deus. Todo aquele que buscar deturbar a doutrina bíblica, os ensinamentos de Jesus, já é um seguidor do anticristo, já está comungando aí com o sistema do anticristo, né? Eu leio a escritura, eu observo o que ela tem, mas eu discordo disso, eu discordo daquilo. Você não está discordando de uma mera palavra, você está discordando do próprio Deus, do próprio Cristo. Logo você se torna um opositor e já está aí comungando de uma certa forma com o sistema do anticristo, que será um sistema de oposição ao evangelho. Bom, mas em que momento aí surge ou surgirá o anticristo? Que momento da história esse ser vai aparecer? Que momento da história da humanidade esse ser será manifesto, né? Bom, para o anticristo surgir, primeiramente tem que acontecer no mínimo duas coisas. Primeiro, a apostasia, né? Depois a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Quem disse isso? Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Quando nós lemos a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 2 e 3, nós compreendemos que para o anticristo se manifestar como governante, né, primeiro tem que vir a apostasia, em seguida a vinda de Jesus e depois a sua manifestação. Diz aí o texto, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo, a vinda de Jesus não está perto. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de Jesus. Sem que antes venha o quê? A apostasia. Olha só, o que ele está dizendo? A vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro aconteça a apostasia. Pronto, aconteceu a apostasia, Jesus volta. E depois? Aí se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o próprio texto é muito claro. Primeiro, Jesus tem que vir, só que antes de Jesus vir, vem a apostasia. A apostasia vem, Jesus vem, e em seguida o anticristo também vem. Então, é uma sequência. Então, se alguém pergunta em que momento surge o anticristo, antes da manifestação de Jesus ou depois, né? Então a gente vai entender que o anticristo ele vai surgir depois que Cristo retorna. E Cristo só vem após a apostasia. Estão vivendo esse momento de apostasia no mundo inteiro. Muitas pessoas estão abandonando aí a fé genuína, o evangelho genuíno, a doutrina genuína. E não, muita gente não percebe que isso é uma apostasia, mas é quando as pessoas abandonam as principais doutrinas do Evangelho, isso é uma apostasia. Existe aquele apóstata que simplesmente abandona tudo, se opõe a Deus e diz, rapaz, eu li, eu conheci, mas eu discordo. E existe aqueles que discordam de uma parte, não sai de dentro do cristianismo, continua dentro do cristianismo, abre denominações e apenas se abstém de algumas doutrinas bíblicas. Isso também é apostasia. Estão vivendo esse momento agora. Então, a qualquer momento, Jesus pode chegar, levar a sua igreja e, em seguida, vai se manifestar aí o homem do pecado. Outro assunto também muito importante, né? É a grande tribulação. Assim como fizemos com os outros, vamos fazer com esse também. O que é a grande tribulação? Quando ocorrerá? Quanto tempo durará? Quando eu encontro essas informações dentro do Novo Testamento, eu compreendo melhor esse evento que vai ser um evento de escala mundial, universal, né? Então, compreender aqui o que será a grande tribulação. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 12 e o versículo 1, esse período será um período de angústia, de aflição e também de ira de Deus, que jamais fora visto ou será visto sobre a terra, né? Daniel disse assim: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ele está falando aí daquilo que nós chamamos de grande tribulação. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 6, ele chama esse evento aí de a ira de Deus. Olha só, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nota-se aí que a grande tribulação nada mais é, de acordo com Paulo, aos Colossenses, a ira de Deus. Sobre quem? Sobre a igreja? Sobre os filhos de Deus? Não, sobre os filhos da desobediência. Todo aquele que não vive o verdadeiro evangelho, né? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 6, ele identifica novamente esse evento chamado Grande Tribulação como sendo a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só. Mateus 24, 21, Mateus ele vai citar praticamente Daniel 12, 1, onde ele chama esse tempo de angústia de Daniel de grande aflição, que é daí que vem a ideia de grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, disse Mateus, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. São palavras de Jesus, na realidade é de Daniel, onde Mateus
Após entendermos o que é a grande tribulação e para quem vai ser, né, a gente tenta responder a outra pergunta. Quando isso vai acontecer? Isso ocorrerá quando, né? Bom, a grande tribulação ela está dentro do governo do anticristo. O governo dele será de 7 anos e começará com perseguições aos convertidos nesse período e em seguida com uma grande guerra declarada a Israel no segundo período do governo do anticristo, ou seja, 3 anos e meio, e com pragas do Apocalipse, né? Então, a gente nota aí que a grande tribulação ela acontece dentro do governo da besta, né? Que sobe do mar, que é o mesmo anticristo, é o homem do pecado, é o iníquo, é o ímpio, e ela praticamente se inicia na segunda metade, né? É do governo dele. Então, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses santos? São aqueles que no meio da grande tribulação se converteram, né? E o texto diz que o anticristo vai vencê-los. Então vai ser algo muito terrível, uma perseguição que vai gerar morte, prisão, tortura sobre essas pessoas aí. O texto diz que ele recebeu poder sobre toda a tribo, nação e língua, né? Então os santos que estiverem nos 4 cantos da terra, ele vai persegui-los, né? Apocalipse 12, 6, nós temos uma informação de uma forma assim, de figura de linguagem, né, que diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que é 3 anos e meio. Essa mulher aqui é uma referência à nação de Israel, que no meio da grande tribulação eles vão sofrer uma grande perseguição. O anticristo vai querer destruir Israel. Isso vai acontecer provavelmente porque na segunda metade do seu governo, né, nos últimos 3 anos e meio do governo anticristo, ele possivelmente vai querer adentrar no templo judaico, que será erguido, vai querer ser adorado. Os judeus não vão adorá-lo, né, que os judeus só reconhecem Elohim como Deus, né, Todo-Poderoso. Então, eles vão perseguir Israel. Israel, ele é de uma forma simbólica, é falado como a mulher que fugiu para o deserto. Então, eles vão fugir e Deus vai dar o livramento a eles. E eles vão fugir aí, passar 3 anos e meio fugindo, escapando, né? Bom, a segunda fase da vinda de Jesus. Essa segunda fase aqui, ela é importante entender. Por quê? Ela vem com objetivos, né? Qual o objetivo da segunda fase da vinda de Jesus? Bom, Jesus virá no fim do governo do anticristo, né, com a igreja. Para quê? Para livrar Israel. Essa informação de suma importância a gente consegue ela em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Jesus não está vindo ali com o propósito de arrebatar a igreja. Ele já vem com a igreja. O objetivo dele é dar o livramento ao seu povo, né? Pelo menos é o que o texto de Apocalipse vai dizer, que diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele. Quem são? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Como é que eu sei que esses chamados, eleitos e fiéis é a igreja? Quando eu leio as cartas de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Efésios, né? Ele chama a igreja de chamados, ele se refere à igreja como os eleitos, inclusive Pedro também, e de fiéis. Então Jesus ele está vindo ali com a igreja, né? Isso vai comungar com Zacarias 14:5, que diz: E fugireis pelo vale dos meus montes. Quem fugirá? Israel. Israel vai fugir. Em que momento? Nesse momento aí dessa guerra, é uma guerra mundial isso. O foco é destruir Israel, né? Aí o texto diz: Pois o vale dos montes chegará até Azel,
E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. Olha só. Quem está vindo aí livrar Israel? O próprio Deus. Ele vem só não, e todos os santos contigo. Olha só. Zacarias chama a igreja de santos. E no Novo Testamento a igreja é chamada de santos. Claro que isso também envolve os anjos. Os anjos estão aí no meio, com certeza, né? Mas o texto aí está comungando, ou vice-versa, com Apocalipse 17, 14. Romanos 11, 26, justamente vai se cumprir o que está aí, justamente no dia da segunda vinda de Cristo para livrar Israel. Porque diz assim a promessa e a profecia, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, quando é que isso acontece? Isso acontece aí em Apocalipse 17, 14. É aí que Israel é salvo, é aí que Israel é convertido, né? É aí que Israel é perdoado. Por isso que o texto diz, e assim todo Israel será salvo. Por que todo? Porque atualmente alguns israelitas têm alcançado salvação, porque alguns têm crido em Jesus como Salvador e têm o servido. Porém, não é todo Israel. Mas a promessa de Romanos é que todo Israel seja salvo. E isso vai acontecer quando eles virem o próprio Cristo, né, a olho nu, não somente eles, mas o mundo inteiro, vindo sobre as nuvens com a igreja, com os anjos, né, e dando livramento a eles. Eles vão ver Jesus ali destruindo o anticristo, o ímpio, né? E assim todo Israel será. E por fim nós temos aqui um outro assunto importantíssimo, né? Que é o julgamento das nações. O que é esse julgamento, né? Então, vamos entender. Esse julgamento acontecerá em que momento? No fim da grande tribulação. E ele não pode ser confundido com o juízo final. O juízo final também é um assunto escatológico, né? Que a gente não traz ele aqui. Mas esse julgamento aqui, ele às vezes é confundido por alguns como juízo final, mas não é, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver nesse julgamento? Os apóstolos julgando aí as 12 tribos de Israel, Lucas capítulo 22, versículo 30, diz assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então, a gente vai encontrar esse julgamento aí também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que justamente vem na sequência, né? Aconteceu anteriormente aí a vinda de Cristo, a destruição do ímpio, né? A salvação de Israel, Deus salva Israel das mãos ali do anticristo, aí vai acontecer o que agora? O julgamento deles. Não somente o julgamento deles, mas o julgamento de todas as nações que estão ali também pelejando contra Israel, né? Aí Apocalipse 20, versículo 4 vai dizer: e vi tronos. Quem viu? João. E assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar. Então, vi tronos, de quantos são ele não diz, mas Jesus ele vai dizer em Lucas 22, 30, que aos discípulos 12, né, será dado a autoridade de assentar em tronos e julgar as 12 tribos de Israel. As nações, o próprio Cristo é que vai. Bom, a gente observa que, além de Israel, que será julgado, um outro público de pessoas que será julgado naquele momento ali, no final da grande tribulação. São todos que não ajudaram o povo judeu, ou guerrearam contra ele também. Mateus 25, 31 e 32 nos diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele está falando de Apocalipse 20, o julgamento de Israel e o julgamento das nações que
pelejaram contra Israel, ou pessoas que simplesmente não deram refúgio, não ajudaram o povo de Israel nesse período